Jornal Jangadeiro. Debate. Olha, você deve ter acompanhado durante a semana o anúncio do fechamento da última unidade da Livraria Cultura, ainda em funcionamento aqui em Fortaleza, a do Shopping Rio Mar. A famosa unidade que ficava na esquina da Dom Luiz com Virgílio Távora já havia sido fechada há mais tempo. A Livraria Saraiva também fechou uma de suas unidades e mantém uma aqui na capital. Em paralelo, as pequenas livrarias também tentam sobreviver. Essa crise das grandes livrarias mostra que está havendo uma mudança no setor. Mas será para melhor? Como é que fica a formação de leitores com o fechamento de livrarias no país? Ao mesmo tempo, a venda de livros no Brasil aumentou quase 50% no primeiro semestre deste ano, o que parece contraditório. Gente está comprando livros, mais 50% um aumento, e as livrarias em ambiente de crise. A gente traz para o centro do debate de hoje fechamento de livrarias, mercado editorial e o futuro do leitor brasileiro. Vão participar aqui conosco Ronaldo Corrêa de Brito, médico, escritor. Ele é cearense de Saboeiro, mora atualmente no Recife. É autor, entre outros títulos, dos romances Galileia. Venceu o prêmio São Paulo de Literatura. E Dora Sem Véu. Maílson Furtado, escritor e editor independente, é cearense, foi vencedor do Prêmio Jabuti em 2018. Senhores, sejam bem-vindos. Agradecemos a presença de vocês nesse debate. Bom dia. Eu estou sem o retorno deles do áudio, mas vocês já devem estar nesse momento. Vamos de novo. Vamos lá, agora sim. Bom dia para vocês. Ronaldo. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia, Maílson. Bom dia. Alegria estar por cá, Renato. É um prazer também. Na opinião de vocês, que fatores implicam essa atual crise das livrarias? Começando pelo Ronaldo Corrêa de Brito. Essa crise não é uma crise agora. Ela, na verdade, vem se anunciando e acontecendo. O modelo de livraria na França, por exemplo, na Europa, de um modo geral, é da pequena livraria. Essa livraria muito grande, feito um supermercado, é um modelo que pegou aqui no Brasil com as culturas e com algumas outras livrarias, entendeu? Mas se você vai para o Salão do Livro de Paris, você vê editoras que estão presentes, não com aquele grande estande de metros e metros quadrados, você vai ver editoras com uma mesa só, e alguns livros espalhados em cima. Na verdade, esses grandes mercados de livros é um modelo bem dos supermercados americanos, está entendendo? Agora, o que já se anunciava na base dessa crise que se instalou é que as vendas iriam acontecer muito através da internet. A Amazon, que hoje detém a maior fortuna do planeta, é também uma das maiores distribuidoras de livros do mundo, assim como a Estante Virtual, que pelo menos tem o mérito de ser brasileira e de vender livros usados e mais baratos. Então, durante essa pandemia, o que aconteceu? As pessoas deixaram de ir às livrarias, deixaram de ir aos sebos. Ainda é possível se encontrar pessoas nos sebos e nas pequenas livrarias. Mas as grandes livrarias também aqui em Recife fecharam. A Cultura, a famosa livraria Cultura do Paço Alfândega, que era super lotada, onde aconteciam praticamente quase todos os lançamentos do Recife, ela também fechou. Ela foi adquirida por uma outra livraria. E elas hoje tendem a ser cada vez mais supermercado, vender outros produtos ligados ao livro.
sobretudo para crianças. Agora, veja, mas eu vejo, na base dessa crise, para finalizar, a venda pela internet. Os livros aumentaram suas vendas, mas não foram nas livrarias, que essas vendas cresceram. Essas vendas cresceram através da internet. Ok, então na contramão das lojas físicas, as plataformas digitais é que realmente cresceram as vendas. Deixa eu ouvir a opinião aqui do nosso outro convidado, para que ele possa nos dar qual é a visão que ele tem dessa crise, Maílson. Então, Nonato, quanto a esse panorama em si, concordo muito com o Ronaldo quando ele cita todo esse panorama que ele trouxe. E eu não gosto nem de chamar tanto de crise, eu gosto de chamar de metamorfose, né? Uhum. Esse momento que a gente vive com essa chegada realmente grande, massiva das livrarias, da venda do livro pela internet em si. E o grande mote aqui do nosso debate seria tipo, o fechamento dessa talvez a última grande mega store que a gente tinha em Fortaleza, né, que é a Cultura. Por muito tempo também foi o grande centro de encontros, né, do fazer literário, da leitura em Fortaleza em si. Uhum. E eu acho que isso foi, em parte também, né, um erro de leitura, acho que de mercado também de Brasil em si. Né? Se a gente pegar em relação a outros sítios do Brasil, principalmente São Paulo, Rio, Brasília, né, a gente também tendo esse encolhimento dessas marcas, né, dessas mega stores. Em contrapartida, a gente está tendo um crescimento um pouquinho de livrarias pautadas, né, numa preocupação mais acurada com o catálogo, né, do que se está vendendo lá. Né? Há uma curadoria para cuidar desse catálogo. Né? A gente pode citar algumas livrarias como a Travessa, né, como a Vila, que está realmente agora assim, se abrindo em outros sítios do Brasil, e creio que até chegue por cá, né, com o passar dos anos. E assim, é uma coisa assim que que ainda me preocupa, né, essa questão da internet, né, porque a livraria é um espaço, para além de um espaço de comércio, né, um espaço econômico, é um espaço de convivência cultural, né, então ela é necessária, né, para a gente, né, e acredito que a internet em si ela não consegue suprir, né, todas essas condições necessárias para que a livraria nos dá, né? Então a gente vive nesse momento de metamorfose, e como qualquer momento de metamorfose, há asperidades para alguma área, né? Para algum prisma. Né? Essa metamorfose já explicaria o aumento da venda de livros, e de repente alguém chega e diz assim, mas como é que pode estar havendo aumento se as livrarias apontam crise? Hoje a maioria das editoras também ditam e lançam os livros de forma digital, não é verdade? Sim, né? É outra plataforma. Eu queria até trazer um pouco desse panorama para os interiores. Pois não. Né? Já que eu tenho uma fala do interior em si, né? Eu moro no interior do Ceará, e em si é interessante que esse panorama em si, dessa crise mais ampla do mercado, a gente consegue enxergar de forma firme nas capitais, ou nas maiores cidades, né? Se a gente for pegar o panorama do Ceará, a gente tem 3 sítios no Ceará inteiro com livrarias. Fortaleza, Cariri, né, com Crajubá, e Sobral. Sobral, né? As outras 181 municípios estão sem esse campo de livraria. Né? Então, a internet em si traz essa possibilidade de encontro um pouco mais firme. Né? Então, facilita esse acesso ao livro, embora não tenha esse contato importante que a livraria tenha, né? Necessite. Né? E eu acho que precisa de muito debate ainda para se conseguir esses espaços, para se trazer esses espaços ainda para a gente, né? Já que esses espaços de convivência são importantíssimos, né? Para a sociedade em si. Né? Para além de um espaço econômico de geração de renda, é um espaço cultural importante. Né? Deixa eu perguntar aqui uma pergunta direta a vocês dois. Como é que está a situação da venda de livros para o escritor?
as livrarias estão recebendo volumes que vocês chegam a oferecer, que as editoras oferecem? Como é que está a situação agora do escritor em meio a toda essa transformação? Ronaldo. Bom, no meu caso, eu edito com uma grande editora, que é a Companhia das Letras, né, com o selo Alfaguara. Eu estou nela há muito tempo. Então, quem cuida das vendas, no caso, é a editora. A editora cuida das vendas. É muito raro eu ser procurado por algum comprador que tem interesse na aquisição de livros meus, digamos assim. O meu trabalho de divulgação em eventos ajuda a vender e a distribuir e a tornar conhecido o que eu escrevo. É isso que eu queria saber, me perdoe, Ronaldo, só para... Quem distribui é a editora. A editora é quem comercializa. É esse seu trabalho... A editora comercializa, não sou eu. É esse seu trabalho de difundir a sua obra, de relacionar-se com o seu público. Houve queda em termos de questão do ano passado com a pandemia? Você continuou a estar presente, por exemplo, em lançamentos, em convivência com os seus leitores? Mudou durante a pandemia? Virtualmente. Uhum. Você tem ideia? Eu tinha lançado o meu último romance, Dora Sem Véu, em 2019, praticamente, e em 2020 eu lançaria meu novo livro, que é esse que saiu, Arte Torra Café. Ele sairia em 2020. Estava programado que eu ia dar uma série de oficinas em São Paulo, eu ia dar cursos, eu ia dar conferências, eu ia fechar o primeiro Festival de Literatura de São Paulo com Milton Atum, e isso tudo acabou, tá entendendo? Por conta da pandemia. Nenhum evento presencial aconteceu. O livro foi adiado o lançamento, foi lançado este ano de 2021, e todos os lançamentos foram virtuais. Nesse período, eu mantive a minha conversa com os meus leitores através de plataformas virtuais. Através da minha página, eu tenho uma página na internet, Ronaldo Corrêa de Brito, tenho um site e sempre estou postando coisas no YouTube, faço um espetáculo que se comunica com um público muito grande, que é um espetáculo chamado Baile do Menino Deus, que também foi virtual ano passado. Novamente este ano será virtual, mas o meu trabalho, que sempre é um trabalho junto das pessoas, que é o trabalho que mais me agrada, na verdade, não há gosto maior do que estar junto das pessoas. É verdade. Então, as minhas viagens internacionais, eu estava habituado a ir a todos os salões, ir à França, ir à Alemanha, e aos países da América do Sul, a Argentina, a Colômbia, viver viajando, a Portugal, tudo isso parou mesmo. A minha comunicação hoje é uma comunicação virtual. Eu acabei de participar da Bienal do Livro de Pernambuco, que é um evento grande, muito grande. Mas o que aconteceu? Foi uma fala com Schneider Carpegiani, que é o editor do Pernambuco, para o qual eu escrevo. Eu também escrevo para a revista Continente, escrevi aí para o Jornal O Povo, passei acho que 7 anos escrevendo para o Jornal O Povo. Mas tudo isso foi transformado em conversas como essa nossa agora, entendeu? O corpo a corpo com o leitor, esse que de fato é o que mais me agrada, que é um trabalho que eu faço de graça, tamanho é o meu gosto de viajar e de estar com pessoas, sobretudo no Brasil, sobretudo nos interiores. Adoro falar para esse público, que tá bom, entendendo? Que bom. Adoro ler para essas pessoas. Cativá-las para o livro, conquistá-las para o livro, mas isso tudo está parado. O nosso Maílson já é um editor independente. Houve muita alteração com a pandemia, Maílson? Houve nesse sentido que o Ronaldo também trouxe, né, de mudar toda essa agenda que também já tinha, né, um circuito já programado, inclusive também para o exterior, né, então houve, né, mas assim, é algo que é diferente do Ronaldo na questão das vendas, já que no caso ele está numa casa editorial importante, né, do Brasil. Eu, na verdade, faço tudo, né, então eu cuido desde o processo realmente literário até a emissão da nota fiscal no fim, né? Da venda, por ser um editor independente e produzir essas obras, né? Então,
acredito que com a pandemia, essa importante alavancar talvez de anos assim de trabalho no sentido virtual, que eu acho que sem a pandemia a gente não teria tido, né? Principalmente nessa questão do interior, né? Então eu acho que quem está no interior, fora de um grande centro, acho que às vezes sofre com essa possibilidade de estar em comunicação um pouco mais firme, mais física com os grandes centros, né, populacionais de debate, né? E a pandemia eliminou esses lugares, vamos dizer, tornou de forma quase tudo que virtual, né? E possibilitou que essa minha voz, esse meu local de comercialização dos meus livros possa ser feito daqui, né? Então, comercializo diretamente com livrarias. Então, ao longo da pandemia, é interessante citar, teve um acréscimo para mim, essa comercialização com algumas livrarias que trabalho, e também com essa questão de venda direta com o autor, né? Acho que é interessante isso, né? Tipo, o Ronaldo, apesar de estar dentro da Companhia das Letras, dessa grande casa editorial do Brasil, a gente vive no Brasil esse tempo do autor, né? Então, apesar de ele estar numa grande casa editorial, ele tem que divulgar o trabalho, ele tem que estar presente com o trabalho, ele tem que estar junto do público, né? Então, esse momento do autor em si para esse mercado editorial é muito importante. Por isso que falo dessa importância dessas livrarias que tem essa preocupação de um cunho um pouco mais de curadoria, de catálogo, né? E são justamente essas livrarias que eu trabalho, né? Que buscam o meu livro, querem ter o meu livro para vender lá, né? Então, tem praticamente toda a grande capital tem alguma específica, assim, um pouco mais direcionada. Aqui em Fortaleza a gente tem duas, né? Que são as chamadas livrarias de rua, né? Como a Alamarca, Arte e Ciência, que trabalham dentro dessa forma, né? E tal, né? No Rio e São Paulo tem a Travessa, tem a Vila, tem a Blocks, né? E tal. Enfim, em Belo Horizonte tem a Quixote, né? Enfim, né? Então como eu falo, é um novo momento, uma metamorfose ainda de entendimento ainda do que esse mercado tá vindo, com essas várias frentes de possibilidades, Okay. né? A autopublicação chegando e tal, as grandes selos se mantendo. Então é um momento realmente de metamorfose, acho que de entendimento ainda de mercado. Nós estamos ouvindo aí o Maílson Furtado, escritor, editor independente, que juntamente com o médico e escritor Ronaldo Corrêa de Brito, estão avaliando a situação da crise, que na verdade tem outro nome, para o Maílson é uma transformação, é tempo de mudança, de ressignificação da questão dos locais de venda de livros, e que nesse momento é o debate aqui no nosso programa. A atual crise no comércio é um reflexo, pelo que o nosso Ronaldo falou, não é de hoje, é um reflexo do mercado de livreiro dos últimos 20 anos, se eu tenho dados aqui. As primeiras a sofrerem com os avanços tecnológicos, o nosso Ronaldo, o nosso Maílson falou, que as livrarias também de periferia, de bairro, do interior, de repente, o negócio familiar, que já havia perdido terreno para as mega stories, que agora estão sofrendo, sentiu o peso dessa concorrência com os sites de venda de livros. E com isso, gerou toda essa transformação. Agora, você falava que o autor realmente é o que é mais procurado nesse momento, é o fator preponderante para o leitor. Estou lendo aqui a lista de livros mais vendidos dos últimos 2 meses. Estão Racismo Estrutural, de Silvia Almeida, Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro, e grandes clássicos da literatura como Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus, A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que parece que a pandemia, o mundo foi tomado também por protestos racistas no ano passado, teria ajudado a explicar a alta em vendas de obras sobre o tema. A importância de fatos gera também a busca pelo leitor para tomar conhecimento, para aprofundar as questões que estão em discussão no momento, Ronaldo? Mas isso já vem há tempo. Hoje, a literatura brasileira aqui vende, tá entendendo? Aqui vende. A Djamila, por exemplo, os últimos 4 livros dela venderam
600 mil exemplares, que são da Companhia das Letras. A literatura no mundo, ela tem se orientado para temas de urgência. E no Brasil, esses temas de urgência passaram a ser os temas raciais. Nós somos uma população que mais da metade se declara negra, mas que, no entanto, é um país dominado por brancos, como desde o início da colonização, desde sempre. Nós estamos finalmente tentando sair do escravagismo estrutural e social permanente, que se mantém há 521 anos. Então, esses temas têm sido os temas mais procurados. Então, as editoras encomendam esses livros, se interessam por esses livros, está entendendo? Por exemplo, uma biografia do Padre Cícero, como é que foi escrita pelo nosso Lira Neto, aí do Ceará, ou mesmo a biografia do Getúlio, que foi um sucesso estrondoso, ultrapassou a casa dos 600 mil exemplares, nesse momento talvez não tivesse o impacto, porque eu converso com meus editores e eu sei, eles me dizem, mesmo as biografias já não fazem tanto sucesso no mercado editorial brasileiro. Interessante. Então, os temas que mais interessam, e isso a gente já percebia, por exemplo, quando o Brasil foi o país homenageado no Salão do Livro na Feira do Livro de Frankfurt, que é o maior mercado de venda de livros do mundo, não tem igual, é uma coisa impressionante. Você imagine uma cidade de livros, Frankfurt. Então, lá, a gente já percebia que o interesse pelas mesas, no caso Brasil homenageado, estava para pessoas que abordavam questões de índios, questões raciais, questões de gênero, questões sociais. Então, esse tema, ele vai permanecer. Como nós, outros escritores, que já trabalhávamos desse tema, mas não tão emergencialmente e sem... Quer dizer, não que a gente seja interditado a escrever sobre isso, mas, por exemplo, o tema da mulher hoje interessa que seja escrito pela mulher. A emergência das questões raciais interessa que seja escrito por pessoas negras. As questões de gênero são importantíssimas. Interessa que elas sejam tratadas por pessoas que sofrem a questão do gênero. Então, se tornou muito difícil para o homem branco, cis, rico, tratar dessas questões. Você está entendendo? E só para finalizar, é preciso, e isso também já vem na frequência dos estudos sobre a questão do mercado de leitura. O meu editor, Marcelo Ferroni, da Companhia das Letras, ele diz: a literatura não vai desaparecer. Nós temos uma questão que é a questão do livro, mas a literatura ela sempre vai existir, a prova que está existindo. Há duas questões que eu acho que poderiam ser colocadas nesse debate, que são as seguintes. Nós somos um país em que predominam analfabetos raciais. E somos um país com mais de 30% da população que lê apenas um livro, a Bíblia. Assim como o fundamentalismo islâmico só considera um único livro, que é o Corão, está entendendo? Assim como para os judeus ortodoxos só existe a Torá, nós temos hoje uma grande fatia de leitores, uma imensa fatia de leitores que só consideram um livro, que é a Bíblia, certo? E temos um outro número imenso de leitores que destacaram no aparelho celular, cuja leitura está se limitando às plataformas virtuais, sobretudo o WhatsApp, e etc, etc. Então, nós temos um momento ainda todo por se definir, concordo totalmente com o Bailson, um momento de transformação, um momento em que tudo vai se reordenar. Porque, veja, quem lê postagens dessas plataformas virtuais, como o WhatsApp, você pode dizer que não está lendo? Como é que você vai computar esse leitor? O que chega de material, sobretudo sobre esses temas emergenciais de política, de meio ambiente, a questão do índio, massacre de índio, questão do negro, assassinato, isso
São milhões de textos que não são romances, que não são contos, que não são novelas, que não são... Talvez sejam crônicas, talvez sejam ensaios. Então, tudo isso tem que ser considerado o que é essa nova construção de linguagem, essa nova construção de produtos para leitura. Interessante que você chega a concordar com o que falou o secretário especial de Cultura do Ministério da Cidadania, Henrique Pires, onde ele diz que o livro não está em crise. Há uma reformulação de metodologia de vendas, de negociação, da maneira, uma estrutura nova de comércio da obra literária. Deixa eu dar um espaço aqui para o nosso Maílson falar aqui, que você discursou aí em termos de os livros que são mais vendidos. Maílson, a questão religiosa está entre os itens que são mais vendidos pelas diversas denominações religiosas. Ele falou da Bíblia, tudo bem, mas tem livros também de autoajuda religiosa que são colocados à venda e a gente vê que muita gente compra. Aliás, a questão dos livros de autoajuda sumiu do mapa? Ninguém compra mais livro de autoajuda? O mercado cansou? Acho que pelo contrário, acho que está aumentando, na verdade. Né? É um campo diferente do meu em si, né? Que trabalho com verso, né? Com poesia. Mas sinto muito isso, se a gente for nessas grandes ainda mega stores, né? No caso em Fortaleza, Saraiva ainda, né? Que ainda resiste a própria leitura, né, que é uma rede importante, a gente vai ver em grande destaque uma grande prateleira lá voltada para temas desse sentido, né? Porque realmente atrai esse consumidor que não busca a literatura enquanto provocação, talvez, mas como um acalanto, né? Talvez, né? E é um leitor válido, né? Também, claro, como qualquer leitor. Um outro item também que vem a calhar com a sua informação de metamorfose é que o número de eventos literários no país é um termômetro que, em relação à demanda do brasileiro por livros. O Ronaldo falou que tinha participado recentemente de um evento desse. O Departamento de Livro, Leitura e Literatura da Secretaria Especial da Cultura de Brasília listou 222 em atividade em todas as regiões do país, sendo 6 no Centro-Oeste, 12 no Norte, 39 no Nordeste, 70 no Sudeste, 95 no Sul. Isso nesse período de reabertura do mercado pós a crise que a pandemia trouxe. É importante, então, a divulgação, as feiras de livros que se realizam no país, tanto para as editoras quanto para o escritor, não é verdade? Sim, é interessante isso que você traz, Renato, porque é mais um elemento que traz novamente o autor, né, o escritor, como talvez o mote principal desses lugares. É justamente o lugar de encontro entre escritor e público leitor, né? E é interessante que todo esse panorama que você trouxe, né, eu tive a alegria de participar de forma bem profunda nos últimos anos pré-pandemia. Tipo, em 2019, só no interior da Bahia, né, aconteceram mais de 50 eventos desse sentido, né, no interior da Bahia, né? Tive a alegria de participar de alguns. E assim, o mais bonito disso tudo, desses eventos, era que grande parte desses eventos vinham da sociedade civil, né? Simplesmente com apoio, né, do poder público, né? Então, na Bahia foram em torno de 50 feiras nesse sentido. Na Paraíba a gente teve em torno de 20. E no Ceará, pouco mais de 10. Isso nos interiores, né? Para além dos momentos que há na capital, que já são um pouco mais constantes, né? E acho que retratam novamente esse adentrar da literatura, esse adentrar do autor de forma um pouco mais firme, de uma forma um pouco mais alicerçada nesses rincões do Brasil, né? Que ainda não há espaços para vendas de livros físicos como livrarias, não há espaço para debates, e a partir desses momentos de eventos,
há uma promoção de um mercado editorial um pouco mais firme ali naqueles lugares, né? É interessante isso, né? Trazer isso também. Muita gente, então, muita gente eu reclama. gostaria de Pois fazer não. uma acréscimo, pode ser? Pois não, pode, Ronaldo. Fica à vontade. Veja bem, nos governos de Lula e Dilma, o Brasil criou a maior política de tradução do mundo. Nenhum país do mundo tinha um incentivo à tradução que o Brasil teve. Nessa época, o Brasil passou a ser traduzido para todos os idiomas do mundo. Havia uma política de levar escritores para todos os países do mundo. As embaixadas convidavam. Eu mesmo fui convidado para ir à China, dar aulas em Pequim, Macau, Xangai, Hong Kong, tá entendendo? Para a Rússia, para a Dinamarca, fui inúmeras vezes à Alemanha, à França, então, houve uma preocupação de que a nossa literatura, que é de altíssima qualidade, a questão é essa, nós produzimos uma literatura de grande qualidade. A questão é que o português, o nosso idioma, o português, ele é periférico. Talvez pela proximidade de Portugal com a Europa, alguns escritores de Portugal ou das colônias portuguesas que vivem muito em Portugal, eles têm furado esse cerco e eles têm entrado e sido traduzidos e ganhado prêmios na Suíça e etc. Mas isso esse movimento para que o idioma brasileiro ganhasse espaço, como o espanhol tem, tá entendendo? Ou que ganhasse espaço sem ter que necessariamente ser como o nosso prêmio Nobel desse ano, que, na verdade, é um africano, mas que mora desde os 20 anos em Londres e escreve em inglês, certo? É diferente. Veja bem, então, houve uma política. O Brasil foi o país homenageado da Feira do Livro de Frankfurt, do Salão do Livro de Paris, da maior feira da América do Sul, que é a de Bogotá, da feira de Guadalajara, no México. Eu era até o escritor homenageado, mas infelizmente não fui. Meu pai morreu e eu não pude ir. E da Argentina, a produção de literatura infantil do Brasil é excelente, é incrível. O Brasil foi homenageado na maior feira de livro do mundo para a criança, que é em Bolonha. Então, havia uma política. A Biblioteca Nacional, junto com o extinto Ministério da Cultura e o Ministério da Educação, eles tinham uma política, considerada a maior política do mundo, assim como nós também já tivemos a maior política para controle de AIDS do mundo, está entendendo? No governo Fernando Henrique Cardoso e governos posteriores. Então, nós tínhamos essa política para o livro brasileiro, para colocar o livro brasileiro no mercado mundial e dizer para o mundo que nós não éramos produtores apenas de carnaval, café e incêndios de Amazônia, tá entendendo? E do Pantanal. Nós tínhamos escritores do mais alto nível, tá entendendo? Do nível da maior literatura do mundo. O que esse esquecimento, para encerrar, é que talvez explique por que escritores como João Cabral de Melo Neto, tá entendendo? Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, cujo livro está entre os 100 maiores romances da humanidade, O Grande Sertão Veredas, e outros, tá entendendo? Não tenham ganhado nunca o Nobel de Literatura. Tá entendendo? Não ganharam, porque nós não conseguimos colocar nossa literatura no mundo como se colocou, apesar de todos os escândalos do futebol. E nós precisamos mostrar para o mundo que aqui também nós pensamos, nós criamos, nós temos universidades excelentes, grandes pensadores, grandes transformadores do pensamento e da humanidade. Ok. Nós estamos chegando ao final desse rico debate, exatamente no dia do professor, e que alunos e mestres tanto precisam realmente desdobrar-se, voltar-se para a leitura. A última pergunta que eu faço para os dois, e gostaria que fosse um tempo bem resumido por conta do nosso espaço de tempo aqui, existe uma discussão sobre o valor do livro e como isso dificulta o acesso de muitos brasileiros às obras. Se existe o problema da língua para o exterior, nós convivemos também com o poder aquisitivo do povo que não consegue também ter acesso ao livro. Como é que vocês veem essa situação?
Bom, eu escrevi um artigo aí até para quando eu era colunista de Jornal Público, que era compram bolsas Louis Vuitton e não compram livros. Uhum. É uma questão de colocar como prioridade. Sim, nesse momento do Brasil, nós precisamos comprar comida e remédios, cuidar do povo que está morrendo de fome com os nossos milhões de desempregados. Mas os livros podem ser transformados em produtos baratos, barateados. Livros caros, mas livros barateados, para que ele seja consumido. Livro sempre teve valor. Fecho contando uma história aí do Ceará rapidíssima. No inventário, no sertão dos Inhamuns, um grande proprietário de terras e de gado deixou, entre as suas muitas riquezas, 90 livros para serem inventariados. Isso mostra bem o valor que o livro possui. Muito obrigado, viu? Um belo dia para os professores, esses grandes heróis nacionais que cuidam da educação, e um grande abraço para as pessoas que estão acompanhando esse programa na Jangadeiro Band News. Muito obrigado, Ronaldo. Um abraço para você. E deixa eu conversar agora, ouvindo aqui o nosso Maílson, sobre a questão do valor, do preço do livro, Maílson. Então, Renato, como o Ronaldo trouxe, também eu também concordo com essa questão do livro ser escolha, né? Realmente o livro é uma escolha, né, nessa questão da compra. E uma coisa assim que realmente me preocupa, né, realmente nesse momento de crise, metamorfose, realmente é esse ponto que nesse atual momento a gente não pode negar, que é o aumento do preço de capa do livro, né? Nesse atual momento a gente está vendo alguns debates, né, converso com alguns editores, e realmente há esse acréscimo nesse valor de capa que realmente dificulta um tanto mais esse acesso um pouco mais democrático, né, desse objeto artístico tão importante, né, de transformação para a humanidade, que é o livro, né? E cabe a gente, né, enquanto autor, enquanto pensador, lutar, né, para ações que o livro possa chegar de uma forma um pouco mais firme, um pouco mais perene, né, em todos esses rincões de Brasil, né, e lutar, né, para que ações, no caso, como há pouco tempo o governo federal trouxe a debate, né, de taxação de livros, né, coisas que não se debatia há mais de 60 anos, né? Então, ações como essa são importantes para a gente trazer a debate, né, e combater, né, para realmente firmar realmente o livro como um elemento social de identidade desse país que a gente tanto ama, que é o país, que é o Brasil, né? Então, era isso. Queria agradecer pelo espaço, e desejar um excelente dia 15 de outubro a todos os professores, né, por essa luta tão bonita, né, de engrandecimento do nosso mundo. Nós é que agradecemos, Maílson Furtado, escritor e editor independente, e ao Ronaldo Corrêa de Brito, médico, escritor, que lá do Recife discutiu, debateu aqui esse momento de transformação, de mudanças das livrarias, de novos leitores, do trabalho também dos autores. Eu estava vendo a Stefane Borges numa entrevista concedida a um jornal lá do Sul, e ela dizia que nós precisamos no Brasil um investimento na formação de leitores, de uma aproximação entre as pessoas e os livros, como citaram aqui os nossos debatedores, estimulando a leitura como lazer. Isso, os professores sábios sabem fazê-lo. Ler um romance com a mesma naturalidade com que a gente assiste a novela ou a uma série, que isso pode causar ampliação do número de compradores. E combater a ideia de que ler é uma obrigação associada aos estudos, coisa que eu e a nossa Carla Moura, apresentadora aqui, nós discutimos. Olha, detestava quando o professor obrigava, você vai ter que ler, fazer um resumo tal, e o livro não era aquele que a gente realmente tinha interesse. Líamos por obrigação. Mas quando eu descobri, uma vez eu descobri, contei até a história do livro de José de Alencar, que eu não tinha passado do primeiro capítulo de Iracema, e no curso de letras, onde eu comecei a fazer, o professor pediu na volta que trouxesse um resumo de Iracema.
Cheguei lá, e todo mundo preparando a folha bonita com a capa. Eu disse, o que é isso? Rapaz, da Semana Santa ele mandou que a gente fizesse um resumo, lesse Iracema. Disse, vixe, não, deixa eu ir para colar, vou perder a primeira aula, vou fazer ali. Fiz um resumo. E aí, no dia, 4 dias depois, quando o professor veio fazer a entrega, disse, olha, estou decepcionado com vocês. Vocês parece que não leram direito o livro Iracema, não. Aí começou a chamar pelas notas menos satisfatórias. E todo mundo, Gerson Guimarães estiver ouvindo o programa, ele é testemunha disso. E aí, leu, todo mundo entregou, ele disse, mas só teve alguém que entendeu Iracema e entendeu bem José de Alencar. Quem é Raimundo Nonato Bezerra de Albuquerque? Aí o Gerson levantou e disse, nada, professor, ele nem leu, ele fez porque era aquilo que me agradava. Eu já tinha lido a primeira fase, mas me agradou essa leitura romanceada, cheia de imagens, né? Verdes mares, bravios, até... Eu gosto da literatura direta, objetiva, que o jornalismo tem. Claro que tem autores de romances impressionantes. Quem é que não gosta de um Machado de Assis, que é impressionante? Quem é que não gosta também da poesia dos grandes poetas que temos, citados aqui, João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade? Quem é que não gosta de Veríssimo? Uma grande colocação feita nos romances. É hora da gente colocar também aqueles que leem através do e-book, que procurem títulos que realmente deem a expressiva noção da grandeza dos autores dessa terra.